Graça e paz, igreja santa, igreja viva, igreja avivada do Senhor, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado esquerdo e direito, fala para ela assim: você está lindo e mais magro hoje. Aleluia, maravilha das maravilhas. Quantos estão aqui querendo ouvir o Senhor falar essa noite? Amém, glória a Deus. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ler a partir do verso de número 28. Conforme você encontrou, se coloque em pé, você que pode, você que é livre, desimpedido, como um dos sinais de reverência à palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 28. Quem achou, diga pronto. 1 Coríntios 11, a partir do 28. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Eu quero repetir novamente a leitura do verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Oremos, feche seus olhos mais uma vez. Pai, eu te agradeço pela oração que eu recebi do Edinaldo, Pai. Te agradeço, Pai, ó Deus, pela vida dele. Te agradeço, Senhor Deus, por cada vida que está aqui presente. Também te agradeço, ó Pai, porque o Senhor está presente. O Senhor está presente em cada pessoa aqui. O Senhor, ó Pai, também está presente neste lugar. Que essa atmosfera, Pai, se torne uma atmosfera de revelação da Tua presença. Que esse lugar se torne um lugar de iluminação do nosso entendimento com a Tua presença. E que cada vida aqui, Senhor, possa ser e sair daqui edificada, aperfeiçoada e equipada no Senhor para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. E que essa palavra gere em cada vida aqui, a começar da minha, frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1 para o louvor do Teu nome. Aquela que crê, diga amém. Pode se assentar. Quero começar essa pequena reflexão dessa noite de culto de ceia com uma ilustração. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa ilustração e no decorrer da mensagem. Foi uma pequena ilustração que eu vi que mexeu demais comigo. Espero que mexa com você também. Era uma vez um domingo como esse, um domingo típico na igreja dos patos selvagens. E o pato pastor pregava muito entusiasmado, e ele dizia assim: patos, vocês têm asas. E os patos da congregação respondiam: aleluia! Patos queridos, dizia o pastor, Deus nos deu asas, nós podemos voar, amém? E eles respondiam: amém! No final do culto, quase toda a igreja foi cumprimentar o pato pastor e agradecer por tão inspiradoras palavras. Então eles voltaram para casa andando. Meu querido e minha querida, muitas vezes a gente não consegue enxergar quem nós somos. Quantas vezes Deus tem falado com você,
Quantos anos Deus tem falado com você e você não consegue enxergar quem você é em Deus? Quantas palavras, quantas orações você já recebeu e você não consegue enxergar quem é você em Deus? Essa noite eu quero dizer para você que na maioria das vezes nós ouvimos muitas coisas de Deus e das pessoas que Deus levanta para falar com a gente, mas nem sempre a gente acredita que isso serve para nós. Nem sempre a gente acredita que isso é com a gente. Essa noite, eu quero falar com você sobre algo que Deus tem ministrado no meu coração já há um tempo. E que a gente precisa começar a acreditar nisso. A gente precisa, eu e você, começar a entender isso. Porque nós somos um corpo, amém? Todo esse ano nós temos falado que nós somos um corpo. Um corpo. E o corpo somos uma igreja. Quantos acreditam nisso? Amém. Glória a Deus. Mas para que a gente continue a entender e viver isso, é necessário discernir o corpo. Fala uma pessoa que está do seu lado aí, se você é corpo, você precisa ter uma coisinha a mais agora. Discernimento. Por que eu falo isso, igreja? Porque existem dois planos espirituais. Existem dois planos espirituais que cada um de nós devemos entender. Há pessoas que são capazes de ver a igreja, mas não conseguem enxergar o corpo de Cristo. E há pessoas que conseguem ver o corpo, mas não conseguem ver a igreja de Cristo. Há pessoas que conseguem enxergar a igreja, mas só enxergam os defeitos da igreja, não conseguem enxergar Cristo na igreja. E há pessoas que conseguem enxergar o corpo e falar, eu sou corpo de Cristo, mas eu não quero congregar na igreja. Se enxerga o corpo, não consegue enxergar a igreja. Então hoje nós temos dois extremos. Nós temos um bando de patos que estão entendendo tudo pela metade. Meu irmão, minha irmã, alguns têm o discernimento de ver o que está fora, mas não conseguem ver o que está dentro, não conseguem ver como Deus vê. Outros conseguem ver o que está dentro, mas não aceitam o que está dentro na pessoa, por só ver o que está vendo fora. Às vezes o Nicolas tem uma coisa, ele está cheio de Deus, mas aí eu vejo um erro nele, eu não consigo aceitar que Deus está nele. É assim ou não é? Porque um erro pesa mais do que 1000 ações positivas. Já que eu falei sobre o Nicolas, vem aqui, Nicolas, um pouquinho. Me ajuda aqui um pouquinho. Fica tranquilo que eu não vou te dar purê para comer, nem segurar a batata, tá bom? Pode subir aqui em cima? Fica aqui no lado. Isso, por favor. Obrigado. Só um pouquinho. Veja bem, eu já fiz essa pergunta aqui, mas eu vou fazer essa pergunta de novo. Porque nem todo mundo estava aqui quando eu fiz essa pergunta. Se você tivesse um bisturi de um médico, ou se você fosse um médico, uma médica, cirurgiã, tivesse um bisturi na sua mão, e nós dessemos uma anestesia geral, pagasse o Nicolas, e nós fizéssemos uma incisão com esse bisturi, abrindo ele do começo do pescoço até o seu umbigo, abrindo ele literalmente, como em uma cirurgia. A Bíblia fala que nós somos 3 coisas: corpo, alma e espírito. A Bíblia fala que nós somos corpo e espírito. Se eu e você, hoje aqui, vamos imaginar comigo, que o Nicolas estivesse anestesiado e nós abriríssemos o corpo dele. Aqui abrisse uma caixa torácica. Nós íamos conseguir enxergar a alma dele?
Nós íamos conseguir enxergar o espírito dele? O que nós enxergaríamos se nós abríssemos ele? Seus órgãos em coração, as tripas, o pulmão, não é? Sim ou não? Mas enxergaríamos o espírito? Enxergaríamos a alma? Só enxergaríamos o que é corpo. E o que é Mas porque a gente não vê, quer dizer que não existe? Porque um corpo sem alma e sem um espírito é um cadáver, você concorda comigo? Sim ou não? Um corpo sem alma e sem espírito não é um cadáver? Quantos já tiveram a oportunidade de ir no necrotério no ML? Quantos já viram um cadáver? Aquilo é só um corpo. Quantos já foram ao velório? Aquilo é só um corpo. Porque saiu do corpo a alma e o espírito. Mas eu dizer que eu não estou vendo o espírito do Nicolas quando eu abro ele, a alma do Nicolas quando eu abro ele, quer dizer que não existe? Porque eu não vejo, não existe? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, por que você não vê, não existe? Pato tem asa? Por que será que ele não voa? Será que ele não acredita que a asa dele existe? Nós olhamos para a igreja, que somos nós. Olhamos para a vida do Nicolas e não conseguimos olhar na igreja e não conseguimos ver Cristo nele. Porque a gente não consegue ver com os nossos olhos, a gente acha que não existe. Mas dentro do Nicolas, dentro de mim e dentro de você, existe um Cristo que está gritando para vir para fora. Todos os dias da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, Deus deu uma dica bacana para o profeta Samuel. Samuel, eu não vejo como homem, porque eu vejo o mais íntimo do ser. Você pode aplaudir esse Deus por isso? Amém? Obrigado. Tem muita coisa que a gente não vê, mas será que não existe? A maioria das pessoas, meus irmãos, que assistem uma reunião da igreja, que vêm à igreja, tem dificuldade de ver que dentro dessa igreja existe um corpo de Cristo. Muitas das pessoas vêm à igreja a cada culto, a cada trabalho, e tem dificuldade de enxergar que dentro da igreja, ainda que problemática, ainda que com pessoas imperfeitas, existe um Deus perfeito dentro dela, que está querendo aperfeiçoar ela, transformar ela, mudar ela, mas a gente precisa discernir isso. Porque apontar um erro de alguém, de um líder, de qualquer pessoa é muito fácil. Mas o difícil é discernir o Cristo que está dentro dela. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é corpo. Você é igreja. Você precisa de discernimento. Então essa noite, meu irmão, eu quero dizer isso para nós, que a gente possa entender. A gente precisa acessar esse plano mais profundo. E é necessário que Paulo orientou a igreja de Corinto, no versículo que nós lemos, 29, discernir o corpo. Nós precisamos discernir o corpo que há dentro da igreja, que é a essência da igreja. Nós precisamos discernir o que está por trás dos erros, por trás das pessoas. Precisamos entender que a igreja ela é o corpo de Cristo. Precisamos ter o discernimento, a revelação disso. Meu irmão, minha irmã, a igreja não é só um lugar onde as pessoas se reúnem, a igreja sou eu e você. Nós temos dito isso aqui incansavelmente, por isso precisamos entender isso. E no texto que nós estávamos lendo,
de 1 Coríntios, a palavra discernir no grego, nesse texto aqui, é a palavra diakrinon, que significa avaliar cautelosamente e cuidadosamente. Avaliar cautelosamente, com cautela, e cuidadosamente. Então, quando eu olho para a igreja, mesmo elas sendo de pessoas imperfeitas, eu tenho que avaliar se Cristo está nela, com cautela e com cuidado, antes de falar dela. Meu irmão, minha irmã, a palavra diakrinon, ela também significa fazer distinção, separar dois componentes, separar dois elementos, separar dois fatores. Quando nós vamos à igreja, só enxergamos geralmente um bando de gente, um bando de erros, e alguns ainda dizem, é um bando de hipócrita, mas não conseguem enxergar, não conseguem discernir, não conseguem fazer distinção, não conseguem avaliar cuidadosamente, não conseguem separar os fatores, o que é corpo de Cristo, e o que é ação humana, o que é erro do ser humano, e o que é ação de Deus. Ele tem dificuldade de fazer isso. Meu irmão, minha irmã, ainda que eu erre, ainda que você erra, se você recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, Ele habita em você. E quando você erra, não é Jesus que errou, é você que errou. E quando você acerta, é Jesus que acertou em você. Você pode aplaudir Ele por isso? Amém? Aleluia! Quando eu erro, é o Israel que erra, é o Israel que pisou na bola, é o Israel humano. Mas quando Israel acerta, não é o Israel, é o Jesus, é o Cristo que está no Israel. Porque a Ele é a glória, a honra, o poder, tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Quer comamos, quer bebamos, temos que fazer tudo para a glória dEle, porque Ele habita em nós. Consegue entender isso, igreja? Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, baixa a bolinha, quando você acerta, não deixe a soberba subir, porque é Deus que acertou em você, através de Jesus e do Espírito que habita em você. Então fique tranquilo, continua deixando Jesus acertar em você. Quem recebe, diga amém. Amém. Aleluia, pode aplaudir a Ele, o acerto, a glória é dEle. Meu irmão, minha irmã, sabe, a gente até pode um dia do mês enxergar o corpo de Cristo com mais facilidade. Quando? No dia que tem Santa Ceia. Porque a gente acha que o corpo de Cristo é esse pedaço de pão que a gente come e o cálice que a gente toma. A gente acha que isso é o corpo de Cristo. Não, o corpo de Cristo já está aí dentro. Já está aí dentro. E esse corpo de Cristo é você também, ao mesmo tempo. Meu querido, minha querida, na maioria das vezes, a maioria das pessoas tem uma grande dificuldade de discernir o corpo coletivo de Deus, no mais íntimo, no mais profundo da igreja, no mais íntimo e no mais profundo das pessoas da igreja. Nós temos dificuldades. Meu irmão, minha irmã, muitos desistem da igreja por não discernir o corpo de Cristo que está dentro dela. Muitos abandonam a igreja por não enxergar Cristo nela. Muitos falam mal da igreja, pois nunca ouviram a voz de Cristo através da igreja. Pois quem muito fala, nada. Você já viu aquelas pessoas que só reclamam da igreja, só reclamam disso, só reclamam daquilo? Como é que vai ouvir Jesus falar com elas, se ela só
Fala, 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 fala. Quem fala, 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 não ouve, 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 não ouve. A gente vai lá no texto de 1 Coríntios 12 e diz, não, pode o pé falar para a mão que não é útil, pode a mão falar para o pé que não é útil, pode a boca falar para o coração que não é útil. E todo mundo quer falar, mas ninguém quer. Meu irmão, minha irmã, eu falo isso porque muitas vezes eu já quis desistir da igreja, já quis desistir de ministério, já quis desistir da minha família, já quis jogar tudo pro alto, sumir, entrar no meio do mato, virar monge, sei lá, ir pro Japão, ir ao Disney World, me vestir de Mickey e ficar lá. Mas eu não fiz nada disso, porque eu aprendi que mesmo as coisas não acontecendo do jeito que eu quero, como eu gosto, existe um corpo de Cristo dentro da igreja. E é por esse corpo que eu estou aqui. O que me faz permanecer no que eu faço e aonde eu estou é discernir que por trás de tudo que eu sou e que eu tenho, eu estou aqui com uma função no corpo. E isso foi me dado por discernimento. Saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Talvez a gente precisa de discernimento, talvez não, a gente precisa de discernimento urgente. Não para amanhã, para hoje. A igreja precisa discernir. Talvez a pergunta que você faz a si mesmo, como um dia eu fiz, é como que eu posso discernir, pastor? Foi isso que Deus falou comigo e eu quero falar com você. Como é que funciona esse negócio de discernimento? Como é que funciona? Como é que eu posso viver esse negócio? Então nós vamos usar a palavra do Senhor para alguns esclarecimentos e para algumas direções. Primeiro, precisamos discernir no corpo. Primeira coisa que a gente precisa discernir no corpo, eu e você, é o bem e o mal. Repita comigo, a primeira coisa que eu preciso discernir como corpo é o bem e o mal. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 5. Não deixa a sua Bíblia fechada não, tá? Deixa ela aberta, a gente vai passear um pouquinho a revelação do Senhor da palavra. Hebreus capítulo 5. Apenas o verso de número 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas, para discernir não somente o bem, mas também o... Fala para a pessoa que está do seu lado aí, em que nível espiritual você está? Você é um bebê na fé? Ou você já é adulto? Para discernir o que é bom e o que é mal. Como corpo, nós temos que, com maturidade, discernir o que é bom e discernir o que é mal. No texto de Hebreus, o autor está instruindo a igreja de Hebreus que essa igreja precisa ter os seus sentidos exercitados, suas faculdades ativas, para discernir tanto a bondade como a maldade nas pessoas. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de ver alguém ou de conversar com alguém e de sentir que aquela pessoa ali estava na maldade. E sentir que aquela pessoa não estava com boas intenções não. Quantos já tiveram essa sensação? Olha aí,
O nome disso, se você acertou na sua sensação, o nome disso é discernimento. Meu irmão, minha irmã, eu e você como igreja, precisamos enxergar não o erro das pessoas, mas enxergar se o que ela está fazendo, se o que ela está falando, como ela se comporta, como ela vive, está expressando bondade ou maldade. Meu irmão, minha irmã, por trás de cada ação, de cada pessoa, existe uma intenção, que pode ser boa, ou pode ser má ou ruim. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos discernir se a ação das pessoas do corpo de Cristo é por Cristo, ou se é contra Cristo. Tem muitas pessoas, sem perceber, jogando contra Jesus. Jesus está dando uma direção para a igreja, vai por aqui. Aí a pessoa está falando, não, eu acho que é por aqui. A pessoa fala, nada a ver, é por aqui. Tem dois demônios terríveis na igreja. Um se chama eu acho, e o outro nada a ver. Dois demônios terríveis na igreja. Deus está dando a direção, pá, X. E a pessoa só para ser do contra, eu vou de Y. Deus falou com você só. Meu irmão, minha irmã, Jesus disse lá em Lucas 11:23, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, só espalha. Todo mundo aqui tem cabeça, não tem? Amém? Coloca a mão aí para ver se ela está no pescoço aí direitinho, né? Quando você pensa, um exemplo, quando você pensa em ficar em pé, fique em pé um pouquinho, pense em ficar em pé e se coloque em pé, você que pode. Você que pensou em ficar em pé e se colocou em pé, seu corpo te obedeceu? E quem pensou em ficar sentado, né? Continuou sentado, ok? Agora pensa em sentar. Não, eu falei só para pensar, gente. Vocês estão rápido. Pode sentar. Vocês estão rápido. Que bacana. Vocês estão pensando e já estão fazendo, que bênção, rapaz. Ao mesmo tempo, glória a Deus, obrigado, Jesus, estou na igreja certa. Aleluia. O povo nem pensa, já está fazendo. Olha que bênção. Seu corpo te obedeceu? Sim ou não? Teve alguém aqui que pensou em sentar e o corpo travou porque não queria ir? Não. Só que a igreja, que é o corpo de Cristo, está travando a ação de Jesus. Está querendo ter vontade própria. Jesus está falando, vamos meu corpo, é assim, é assado. E o corpo está lá. Estou bem assim, estou tranquilo assim, deixa eu quieto. Mas o seu corpo te obedece quando você manda. Ele não questionou sua ação. Ele não te travou. Ele não impediu você de levantar ou de sentar. Por que a gente, que é o corpo de Cristo, às vezes impede o agir de Deus na nossa vida? Às vezes impede o agir de Deus na nossa casa, às vezes impede o agir de Deus na nossa família, às vezes impede o agir de Deus na igreja, por não querer que aconteça se não for da nossa vontade. Eu não concordo com isso, então não vou fazer. Vai você. Mas, meu irmão, Jesus está mandando fazer. Né? Não falou nada comigo. Mas a igreja toda vai fazer. Não, mas aí falou com vocês todos. Está todo mundo errado, só eu estou certo. Meu irmão, minha irmã, quem não é por mim, é contra mim, palavras de Jesus. Quem comigo não ajunta, só. Quem está entendendo, diga amém. Primeira coisa que a gente precisa discernir é o bem e o mal. Segunda coisa que nós precisamos discernir como corpo, está lá em Hebreus, volta aí um pouquinho, não fecha a sua Bíblia não.
Hebreus capítulo 4, verso 12. Quem achou, diga glória a Deus. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meu irmão, minha irmã, tudo que falamos, tudo que expressamos é reflexo daquilo que a gente pensa. Meu irmão, minha irmã, porque Jesus já havia dito: a boca fala do que o coração está. A boca fala do que o coração está cheio. Ainda nessa carta de Hebreus, que carta maravilhosa, que trabalha sobre discernimento. Outra recomendação: discernir no corpo, um corpo que é pautado pela palavra de Deus, uma palavra que é penetrante, uma palavra que é profunda, para discernir e ajudar a discernir quais são os propósitos e pensamentos desse corpo. Com que propósito você vem para a igreja? Com que propósito você serve a Jesus? O que você pensa sobre a igreja? O que você pensa sobre Jesus? O que você pensa está pautado pela palavra? Qual é o teu propósito em ser cristão? Há 20 anos atrás, não existia esse negócio de igreja de campanha. Eu tenho 33 anos de evangelho. Eu lembro que 20 anos atrás, quando eu era um adolescente, você não via igrejas fazendo campanha, você não via igrejas oferecendo o evangelho como se fosse uma mercadoria. Olha, Jesus, aqui com 35 GB de fibra ótica, pode vir que dá certo. Não ia pessoas para a igreja querendo receber um passe gospel. Agora vai. Os propósitos das pessoas que iam para a igreja há 20 anos atrás eram totalmente diferentes dos propósitos de muitas igrejas, de muitas pessoas que vão para a igreja hoje. O único propósito que as pessoas iam para a igreja, ainda com todos os defeitos que a igreja tinha também naquela época, era para buscar Jesus, para servir a Jesus. Não iam para arrumar namorada, isso acontecia naturalmente. Tinha uns caras de pau que ia, mas, né, Jesus pegava eles na saída, né? As pessoas não iam para ficar bagunçando, e sempre que bagunçava tinha um diácono lá para puxar a orelha, né? Eu lembro porque eu era um desses caras que vivia com a orelha doendo, né? Meu irmão, minha irmã, eu não estou aqui falando que a igreja de antigamente era melhor do que a de hoje, não é isso. Eu estou falando que os propósitos estão mudando, e muitas vezes a gente muda também, junto com as coisas que estão mudando, de uma maneira ruim, infelizmente. Hoje muitas pessoas buscam a igreja como um mecanismo de troca, procuram Deus como uma barganha. Deus, eu te dou meu dízimo para ver o que o Senhor pode me dar. Deus, estou jejuando para ver o que o Senhor pode me dar. Tudo de bom que Deus poderia te dar, Ele já te deu. Ainda que você não enxergue com os seus, eu vou te dar duas coisas de bom que Jesus te deu, de mais precioso que você já tem. Não foi sua casa, não foi seu filho, não foi sua família. Ele deu primeiro o filho dele. Segundo, ele deu o espírito dele. Você quer mais o quê? O resto é consequência. O resto é consequência. Estou falando alguma besteira aqui? A Bíblia fala que quem tem um filho tem a vida. Olha aí. Você quer mais o quê?
A gente não tem mais a morte, a gente tem a vida. Você quer mais o que, meu irmão? Ai, mas de que adianta ter vida se for uma vida miserável? Mas ele não diz que te deu uma vida miserável, te deu uma vida abundante, mas não do jeito que você quer, do jeito que ele quer. Não do jeito que você pensa, do jeito que ele pensa, que ele ministra em mim e em você. Porque vida abundante não é abundância de bens, é a abundância da presença dele, que faz a gente errar menos, fazer menos besteira, faz a gente ser mais parecido como ele é, faz a gente amar mais, se respeitar mais, amar ele acima de todas as coisas, mais do que o dinheiro, mais que a nossa própria vida. E você quer mais o quê? Pastor, eu quero mesmo é ser rico. A Bíblia também fala que quem tem Cristo Jesus tem a maior riqueza das suas vidas. Riqueza em glória, não riqueza na Caixa Econômica, não riqueza no Banco Santander, riqueza em glória. Meu irmão, minha irmã, qual é o propósito que você tem na sua cabeça? Qual é o seu pensamento? Ser igreja não é o que a gente está vendo por aí. É discernir o que Deus quer. Meu irmão, minha irmã, se os seus pensamentos e propósitos estão revelando, estão manifestando Cristo, agora se os seus pensamentos e propósitos estão manifestando, revelando propósitos egoístas, pensamentos manipuladores, eu quero dizer para você o que Jesus disse para mim, e está escrito lá em Mateus capítulo 15, verso 19, Jesus disse assim: porque do coração do homem procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É isso que está na nossa mente, se a nossa mente não for a mente de Cristo. Se Cristo não for a essência da sua vida, Luizinho, de que adianta ser cristão? Tiago, se Cristo não for a essência da sua vida, de que adianta ser igreja? Por isso que temos que discernir, ainda que a gente não goste, ainda que a gente não veja, se os nossos propósitos e pensamentos são pautados pela palavra. E essa palavra, nós acabamos de ler, ela é penetrante, ela discerne fundo como nós somos. Com Deus nós não podemos usar máscaras, não adianta. Com Deus nós não podemos nos esconder, não adianta. Com Deus a gente não pode ter uma vida dupla, porque Ele sabe. A gente pode esconder dessa pessoa que está do seu lado, da sua frente, mas nós não escondemos de Deus, porque Ele não só nos deu a vida, Ele agora é a nossa vida. Acho que você não entendeu. Deixa eu te dar um testemunho aqui, bem breve. Estávamos conversando hoje com a minha cunhada, e ela falou que no dia do parto ela estava com muito medo de ganhar minha sobrinha. E aí ela chegou na mesa de cirurgia, nervosa, antes da anestesia. Ela estava falando para o anestesista. O anestesista falou: você está nervosa? Estou nervosa. A anestesista falou assim: fica tranquilo, porque hoje o clima aqui está bom. Todas as crianças que nasceram estão bem. Fica tranquilo, vai dar certo. Aí eu falei, na nossa conversa, falei assim: mas por que o anestesista disse isso? Aí
A resposta dela foi que o anestesista, que os médicos, os anestesistas e o pessoal que trabalha no hospital, diz que quando o clima está ruim, acontece muita coisa ruim no hospital, uma atrás da outra, eles pensam como se o anjo da morte passasse lá e fizesse as coisas acontecer de ruim. Eles pensam assim, eles pensam assim. Caramba. Mas Jesus diz, a palavra diz, que em nós não opera mais a morte. Meu irmão, minha irmã, você não precisa ter medo da morte. Se você está em Cristo, já não existe morte para nós. Não no sentido literal, mas no sentido espiritual. Porque aquele que está em Cristo, ainda que morto, era para você estar aplaudindo ele agora. Era para você estar agradecendo ele agora. Meu Deus, isso é muito forte isso. Eu tinha medo de morrer lascado. Não sei você, mas eu tinha. Deus, eu não quero morrer agora. Eu falei da minha lua de mel, o avião começava a dar uns... Jesus, no coreito, Deus, quero experimentar a fruta, Deus, que coisa boa. Jesus, deixa eu morrer. Né? Estou abrindo meu coração aqui, igreja. E eu lá não corei tanto no meio de transporte, falei isso. Hoje não, hoje eu oro diferente. Para mim o viver é Cristo. E se eu morrer, é lucro. É lucro. Meu irmão, minha irmã, está entendendo isso aqui comigo? É necessário que você entenda o que o Espírito Santo está dizendo para você essa noite. A gente tem discernimento. Terceiro e último. Não é o último não, tem mais 10. Obrigado pelo seu glória a Deus. Terceiro, precisamos discernir no corpo o que é espiritual. 1 Coríntios, ainda a carta de Paulo, só que agora para uma outra igreja. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem. Eu e você, como igreja, como corpo, precisamos discernir o que é espiritual e o que é carnal. Meu irmão, minha irmã, se de tudo que nós estamos falando aqui, você só lembrar do pastor no avião passando dificuldade, você está sendo carnal. Mas se de tudo que nós estamos falando aqui, você lembrar de cada passo, do que você precisa discernir, você foi uma pessoa espiritual e recebeu um alimento espiritual e vai agir de uma maneira espiritual. Porque tem gente que fica só com as piadinhas, porque é carnal. Mas se você absorver o que é espiritual, espiritual você se tornará. Meu irmão, minha irmã, muitos têm a tendência de não entender as coisas de Deus. Eu leio a Bíblia, eu não consigo entender nada. Porque você quer entender com a sua carne, você quer entender com o seu pensamento, com o seu coração, você quer entender do seu jeito. Meu irmão, minha irmã, muitos têm a tendência de não entender as coisas de Deus por serem espirituais, e encaram os princípios de Deus como regras arcaicas, como regras chatas, como as coisas sem sentido, porque não conseguem discernir e acabam por não viver a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Porque afinal de contas a Bíblia diz lá em João 4, verso 24, que Deus é Igreja, vocês estão aqui?
A criança está mais espiritual que a palavra? O movimento da igreja está mais espiritual que a palavra? Se tiver, eu estou no lugar errado. Deus, Ele é e é ver. Então nós precisamos discernir as coisas que são espirituais. E as coisas espirituais são verdadeiras. Se Deus falou, não minta, porque a gente continua mentindo. A ordem espiritual é, não minta. Se Deus fala, não adulteres, porque a gente adultera, e às vezes a gente não adultera. As pessoas pensam que adultério é só quando o marido trai a esposa, mas adultério é quando eu também traio a Deus. Adultério também é quando eu traio a Deus com outras coisas que eu acho mais importante. Meu irmão, minha irmã, Deus é espírito, e tudo que Ele nos pede é espiritual. Não se entende e nem se faz de outra forma. As formas de Deus, o agir de Deus é espiritual. Não dá para entender Cristo de uma maneira carnal. Alguém, por favor, abre 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, e leia bem alto para nós aí, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. Se nós conhecemos a Cristo pela nossa carne, já não conhecemos Ele hoje assim. E o verso 17 diz: aquele que está em Cristo é uma nova, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez espiritual. Qual é o novo aí? É a vida espiritual. Aqueles, não é uma nova casa, um novo carro, uma nova televisão, mas é uma vida nova. E a vida nova é uma vida no espírito. Repete comigo assim, por favor. Uma vida nova é uma vida no Espírito. Fala para a pessoa que está do seu lado. Uma vida nova é uma vida no Espírito. João capítulo 4, verso 23. Jesus dá esse entendimento, dá essa revelação à mulher samaritana. Ele diz, já vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura para seus adoradores. Há alguém aqui que o adora em espírito e em verdade essa noite? Há alguém aqui? Aleluia! É esses que Ele procura. Os olhos dele estão pela terra procurando esses. Não os carnais, mas os espirituais. Quarto, nós precisamos discernir no corpo os espíritos. Discernir espíritos. Repita comigo, eu preciso discernir espíritos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Paulo está falando sobre a igreja e os dons que a igreja precisa ter. E olha que interessante. 1 Coríntios 12, 10. Há outra operações de milagre, há outra profecia, há outro discernimento de espíritos, há uma variedade de línguas e há outra capacidade para interpretá-las. Meu irmão, minha irmã, Deus deu à igreja dons. Coloca a mão no seu coração e repita comigo: eu tenho um dom. Eu tenho vários dons. Por quê? Porque Deus deu para a igreja dons. E você é a igreja. Meu irmão, minha irmã,
E existe, dentre esses dons, existe a pessoa ou as pessoas que têm o dom de discernir espíritos. Como que funciona isso? Essa é uma habilidade, o discernimento de espíritos é uma habilidade ou capacidade dada por Deus à igreja, ou algumas pessoas da igreja, para reconhecer uma identidade. Repita comigo: discernimento de espíritos é o reconhecimento de uma identidade. Veja bem, não é uma entidade. Qual o seu nome, demônio? Meu nome é comedor de macarrão. Não, é identidade. Quem tem o dom de discernir espíritos, reconhece uma identidade. Não é o número do RG também, o outro extremo, não, é uma identidade. Como assim, pastor? Quando nós falamos sobre identidade, é reconhecer a condição e a personalidade que está atuando em alguém. O discernimento dos espíritos é reconhecer a condição ou a personalidade que está por trás de diferentes manifestações, de diferentes palavras e de diferentes atividades. Eu fico pensando aqui comigo, se Jesus viesse aqui hoje, na nossa igreja, estivesse pregando aqui agora, e ele chamasse vocês de raça de víboras, hipócritas, você fala: esse cara aí está endemoniado, não é possível. Muitos iam pensar isso. Está me xingando, eu vou pegar esse cara na saída. Jiu-jitsu nele. Mas ele estava falando isso cheio do Espírito de Deus. Quem tem o dom de discernimento, entende o que está por trás da palavra, entende o que está por trás da ação, da atitude ou da manifestação, seja essa manifestação boa ou ruim, benigna ou má. Meu irmão, minha irmã, porque por trás de cada ação, por trás de cada palavra, por trás de cada pensamento, por trás de cada atitude, tem uma ação de um espírito, ou é do Espírito Santo, ou é de espíritos malignos. E a igreja precisa ter esse discernimento. A igreja precisa ter esse discernimento. Esse dom de Deus vai ajudar a igreja a perceber a origem de uma intuição, a origem de um pensamento, a causa de um comportamento, especialmente quando este é apresentado a nós de uma forma estranha. E a Bíblia também diz, através do apóstolo João, lá em 1 João capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, quando João estava enfrentando, na igreja que ele estava inserido, os falsos profetas, olha que ele diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Aí ele dá uma regra: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. O anticristo não vai vir, igreja, ele já está. Tem gente que está pensando que o anticristo ainda vai vir, mas João acabou de dizer, o anticristo já está no mundo. Quem é o anticristo? Os falsos profetas que estão pregando hoje aí. Está vendo que como nem sempre é um demônio, mas é um falso espírito, uma falsa doutrina. E nós também temos que ter discernimento. Quantos já ouviram falar de Adolf Hitler? Foi um grande líder. Mas sabe qual que era o núcleo do pensamento de Hitler?
conte uma mentira 1000 vezes, até que ela se torne uma Quantos não acreditaram nele? Japoneses acreditaram nele, lutaram ao lado dele. A Alemanha inteira lutou com ele, porque ele contou uma mentira 1000 vezes, até que ela se tornasse uma. Por trás de cada palavra, não só por causa de um demônio, por trás de cada palavra, falsa doutrina, falso ensinamento, existe um espírito. Nós temos várias igrejas, só que nem todas têm pregado Cristo, têm pregado milagres, sinais, manifestações. Não que isso não seja de Deus, mas estão dando ênfase nisso, não no Cristo que veio em carne, viveu, morreu, ressuscitou e está pregando arrependimento hoje para a transformação de vidas. O anticristo já está no mundo, igreja. Já está. Desde aquela época. Porque todo espírito que não é com Cristo é contra ele. Que não ajunta com ele, está espalhando. Então discernimento não é só discernimento para saber se está endemoniado ou não. É para saber se está em Cristo ou não. Se é de Cristo ou não. E o corpo de Cristo precisa ter a mente de Cristo para entender o que Cristo quer. O que Cristo prega. Quem está entendendo, diga amém. Quais são os 4 discernimentos que nós temos que ter? Primeiro, discernimento do quê? Do bem e do... Segundo, discernimento do quê? Pensamentos e propósitos do coração. Terceiro, se é espiritual ou se é Quarto, discernir espíritos. Discernir espíritos. Pastor, é muita coisa. Não é. Sabe quando vai ser muita coisa? Quando você não ligar. Mas quando você começar a ligar, vai ser a mesma coisa de dizer 2 mais 2 é igual a 4. Quando você dá importância, vai ser tão claro quanto 2 mais 2 é igual a 4. Ou você precisa dar importância para isso. Pastor, foi muita informação essa noite. Não é não. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Você precisa discernir o que é bem e o que é mal. Isso a gente já não faz? Sim ou não? Quando você olha um macumbeiro na rua, qual que é a sensação que você tem? É bem ou de mal? Quando você vê um ladrão com um revólver vindo para o seu lado, aquilo é o bem ou que é o mal? Quando você vê alguém endemoniado, isso é o bem ou o mal? Isso você já tem. Está fácil. Segundo, discernir pensamentos e propósitos. Não é do outro apenas, é seu também. De vez em quando você não pensa, isso aqui que eu estou pensando está esquisito. É ou não é? Isso aqui que eu estou querendo está esquisito. É ou não é? Você não já faz isso? Sim ou não? Antes de você errar, não vem uma vozinha do Espírito Santo, mas não faz isso. Sim ou não? Então isso você já tem também. E o terceiro? Isso aí dá mais trabalho. Talvez você precise trabalhar mais nisso. Discernir o que é espiritual e o que é carnal. Não conhecemos mais Cristo de uma maneira carnal. Devemos conhecer Ele de uma maneira espiritual. Não andamos mais com Cristo de uma maneira carnal. Devemos andar com Cristo de uma maneira espiritual. Isso você vai precisar se esforçar mais. Jesus quer que você jejua, aí você só come. Comer nesse momento é espiritual ou carnal? Você precisa discernir. Jesus quer que você visite alguém, você quer dormir, você quer ir para outro lugar. Isso é carnal ou espiritual? Porque geralmente a gente vai entrar em conflito com as nossas vontades.
E isso você vai ter que se esforçar bastante como igreja. Quarto e último, discernir espírito. Isso é um dom. Nem todo mundo tem isso. Mas se você tiver, peço que Deus te mostre, que é o Espírito Santo que vai te conduzir a isso. A ouvir o que é dele, entender o que é dele. Mas para desvendar isso, você precisa ter a mente de Cristo. Então não é muita informação, porque parte dessa informação você já faz. Quais as duas que você tem que se focar então? Discernimento do que é espiritual e carnal, e discernimento de espíritos. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, ficou mais fácil? Concluindo, eu falei que era 10, mas é só 4. Você pode dar uma glória a Deus? Concluindo, o discernimento, meu irmão, minha irmã, corpo de Cristo aqui presente, vai trazer para nós a revelação de quem é o corpo de Cristo e onde ele está. Como na historinha dos patos que eu disse no começo, os patos tinham asas, mas não enxergavam. Os patos tinham asa, mas não sabiam usar as asas. E nós precisamos discernir e usar o discernimento de que, mais do que igreja, eu e você, cada um de nós, somos um corpo. E mais do que um corpo, nós somos o corpo de Cristo. E eu quero voltar lá no texto de 1 Coríntios 11, do 28 ao 32. E na sequência nós já vamos ir para a ceia. O momento da ceia. O texto diz assim, que primeiro nós precisamos ter o discernimento, verso 28, para examinar a si mesmo. Discernimento para examinar a si. Achar o erro nos outros é fácil, mas achar em nós, às vezes a gente tem que dar uma cavucada mais profunda, né? Ou quem é casado, o seu cônjuge fala, né, Betão? Né? Mulher é boa para isso. Minha esposa fala assim, você está errando nisso, tem que fazer assim, assim, assim. De vez em quando eu sou cabeça dura, eu ouço, ou não ouço, depende de mim, mas aí ela me revela. Discernimento para examinar a si mesmo. Depois, discernimento para discernir aonde você está. O verso 29 diz assim, olha, quem come e bebe sem discernir o corpo, está comendo e bebendo juízo para si. Onde você está? Você está dentro do corpo ou fora dele? E quando eu falo corpo, não é o seu, é o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo ou fora dele? Você precisa discernir isso. Depois de discernir o corpo qual você pertence, você tem que entender, porque se você não discerne o corpo de Cristo, ouça bem, se você não discernir o corpo de Cristo, você vai ficar fraco, você vai ficar doente, você vai morrer espiritualmente, conforme no verso 30. Quem não entende que por trás da igreja existe um corpo, e ao invés de cooperar com esse corpo, contamina esse corpo, vai ficar fraco espiritualmente, vai adoecer espiritualmente e vai morrer espiritualmente. Porque quem fala mal do corpo de Cristo está se levantando contra Cristo. E não é uma boa coisa de se fazer, não. Quem fala mal da igreja, da noiva de Cristo, está falando mal de Cristo. Então, se você fala mal de mim, está doente? Se você fala mal do seu irmão, você está fraco? Quantos não estão reclamando? Estou fraco, estou precisando de oração, estou precisando de jejum. Mas não controla a língua, fazendo fofoca, falando mal dos outros da igreja. Para mim está dando tudo errado, pastor. Então para de falar mal do corpo. Começa a trabalhar com o corpo. E o verso 31 vai dizer que todo julgamento e todo discernimento começa em nós e não nos outros. Não julguemos a ninguém, para que nós não venhamos a ser. Quem é que vai julgar se a gente julgar alguém?
Cristo. Porque se a gente julgar a nós mesmos, por ninguém nós seremos julgados. Apontar os erros e defeitos dos outros é muito fácil para todos nós aqui. Mais fácil do que reconhecer e discernir os nossos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 15, na versão revista e corrigida, diz assim, 1 Coríntios 2,15, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. Vou repetir, quem é espiritual, discerne todas as coisas. Repita comigo, se eu sou espiritual, vou discernir todas as coisas. E o versículo continua, quem é espiritual, discerne todas as coisas. E quem é espiritual, por ninguém é julgado ou discernido. Meu irmão, minha irmã, que Deus nos dê discernimento essa noite, para entender o que Ele quer de nós, para entender o que Ele precisa de nós, para poder contar com Ele. Se coloque em pé no seu lugar.